Smart Fit. A gente ficou se perguntando dentro do escritório quem era esse sujeito, esses variados tipos de clientes. A gente resolveu ir a várias lojas, várias academias, conversar com colaboradores, então recepcionistas, professores, para entender o cliente do ponto de vista deles. A primeira coisa que eu fazia era perguntar: me fala sobre o aluno, o cliente da Smart Fit. Eu descobri que todos tinham um quê de antropólogos sem eles saberem, porque uma das tarefas do antropólogo é a classificação de pessoas, né? E nomeá-las e entender o jeito delas se comportarem. E eles já fazem isso no seu dia a dia e mudam o seu procedimento de atitude em relação a esses clientes a partir dessa observação e trocam muitas ideias entre si. Mas eles vão tentando sempre entender e se colocar no lado do cliente. Isso eu achei bem interessante. Uma coisa que ficou bem clara assim de todo mundo falou, foi o casal Loves in the Air. Então o casal que chega junto, malha junto, dá a mão, ele chega, anda pelo salão de mão dada. Aí quando termina, dá beijinho, oferece água, pega água um pro outro, ela seca o suor do rapaz, do namorado. Em todas as Smart Fit tem um perfil que é o zelador, que é o cliente que abre e o cliente que fecha a loja. Então, assim, teve até um professor de São Paulo que me disse que era o Black Friday Smart Fit, que era assim, as pessoas chegavam super cedo, 15, 20 minutos mais cedo, ficavam fazendo uma espécie de fila do INSS, daquela época do INSS na frente da loja. E aí, quando o professor abria, não esperava nem ligar o ar-condicionado, já saía todo mundo correndo, se atropelando para pegar o seu equipamento. Tem um outro perfil que é muito interessante, que é a cavalona. Essa é a mulherada que malha a parte inferior com muito rigor. Então é a mulherada tipo a Paniquete do Luciano Huck, né, do programa Luciano Huck, que é a Viviane Araújo. Então a mulher que... eu acho que o sufixo dela é o ão. É tudo ão. Pernão, colchão, bundão. Aí tem também um outro cliente que é muito interessante, que é o InstaFit. E aí você pode dividir o InstaGirl e o InstaBoy. Que é o sujeito que vai lá... Tem uns que fazem até exercício, que me contaram. Mas o tempo todo é aquela história de cada mergulho é um flash. Fez um supino, flash. Grava aqui, bota o professor de fotógrafo, que além do professor, do colaborador, ser psicólogo, ser nutricionista, ser médico, ele agora tem a função de ser fotógrafo. E fotógrafo e o InstaFit, ele tem o melhor ângulo, o filtro certo, ele sabe o que fazer. Quando tem muita gente na academia, ele não vai, porque a academia está poluída, vai poluir a foto. Tipo que é muito interessante, que a gente chamou de noiado do ácido lático. Então é aquele sujeito que coloca mais carga do que ele consegue, e o grande barato é fazer muito esforço. Ele urra, a academia inteira olha pra ele, ou ele ou ela, tá? Mas tem essa coisa do como se fosse um clímax, né, sexual, mas na verdade ele tá cheio de dor. Ele tem que sentir dor no seu dia a dia, no dia seguinte, porque senão o treino não adiantou nada. Tem outro tipo que eu acho bem interessante, que são os taradões da terceira idade, né? Na verdade, ele é o jovem maduro, que é um termo que agora está falando-se muito, que está em voga, que é o ageless, que é esse grupo mais velho, que beira lá os 60, 55, até uns 70, mas que ele não se vê velho, muito menos da terceira idade, apesar de alguns estarem aposentados, mas é o cara que treina, é o cara que tá com a vida em dia, é o cara que sai, que tem uma vida sexual ativa. E esse sujeito, ele frequenta a academia há muito tempo. E esse tipo tá lotado, a Smart Fit tá lotada de gente assim. Eles são super disciplinados na academia, eles sabem que pegar o peso certo, na medida certa, da maneira certa, vamos dizer assim, devagar é que se vai ao longe. Então ele tem essa perspectiva diferente do Maromba Express, que é o sujeito à espera de um milagre.
Normalmente ele entra antes do carnaval bombar, assim. Ele é o cara que quer tudo pra ontem. Ele dorme lagartixa e quer acordar jacaré. Aliás, esse termo foi utilizado por um colaborador, eu achei incrível. É o sujeito que tem pressa pra tudo. Ele já chega falando pro professor, ele vem com a série montada da internet. Ele chega pro professor e ele começa a questionar por que a série dele não tá deixando assim, por que ele não tá, ele já tá malhando há uma semana, o que ele precisa tomar de suplemento. Ele quer tudo pra ontem. Todos esses nomes foram os colaboradores que deram. Todos. Eu não dei nome pra nada. De uma forma geral, o que eu senti são pessoas que gostam de pessoas. E por causa disso, a gente é muito jocoso, né? A gente leva tudo muito na brincadeira. E aí, mesmo que os alunos, os clientes não saibam, eles já pertencem a certas tipificações. É muito legal, eu fico pensando que típico eu seria, sabe? Eu acho que eu seria daquela fazenda social que quer conversar e faz nada. Eu acho que eu seria essa aí.